Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, como nós dissemos, nós estamos aqui com o Marcel, que ele é membro de uma igreja evangélica e ele vai nos explicar qual é a igreja dele, qual é o funcionamento, no que eles acreditam. Marcel, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite aí, para vir aqui para o nosso bate-papo, para nos falar da sua igreja, não é? Eu que tenho que agradecer, Dr. Wagner, é um prazer, uma honra para mim estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivo, daquilo que eu conheço e agradecer a todos do Vale TV e dizer para vocês que para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. Marcel, qual é a sua igreja? Eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular, igreja sede aqui na cidade de Avaré. Ela é uma sede regional também, onde o nosso pastor, o Bispo Roberto, ele é bispo da região, cuida de 11 igrejas da região. Inclusive eu trago um abraço do meu bispo, o Bispo Roberto, e da pastora Mauricéia ao Senhor. Diga para mim, você falou que tem 11 igrejas, são 11 cidades. 11 cidades circunvizinhas aqui, né? E daí você tem um bispo, é o responsável. É o bispo que ele é responsável, que ele responde pelas 11 igrejas. Então ele é responsável por 11 pastores dessas regiões. Acima do bispo nós temos o quê? Acima do bispo nós temos o Conselho Estadual, que presta conta também ao Conselho Nacional. Então a nossa igreja é formada de conselho, que vem lá de cima do Conselho Nacional, onde nós temos um presidente, e esse presidente, a presidência é formada por conselheiros, secretários. Depois nós temos também o Conselho do Estado, onde também tem presidente, conselheiros e secretários. Depois tem a superintendência, que a superintendência são o quê? São homens e cargos de confiança do Estado que cuidam das igrejas da região. Então, as regiões são divididas, onde existe uma sede regional, obviamente é um superintendente que ali toma conta e cuida das outras igrejas menores. E como que esse presidente é eleito? Ele fica um período? Como que funciona? Esse presidente, ele é eleito, a eleição é a cada 4 anos, então a cada 4 anos é feita uma votação nas convenções, existe convenção estadual e convenção nacional, e só pode votar os convencionais, ou seja, só as pessoas que são homologadas no ministério, pessoas que já ocupam um cargo e já são cadastradas à Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui em Avaré, então, nós temos o bispo, e aqui em Avaré nós temos uma igreja e tem um pastor. O nosso bispo, que é o bispo regional, que é o Bispo Roberto, ele é pastor da igreja sede. Entendi. E aqui na cidade de Avaré nós temos 3 igrejas quadrangular. A primeira igreja do Evangelho Quadrangular, que é a qual eu congrego, que é a sede. Que lugar que é? É na rua Santa Catarina, 999, no centro ali. E depois nós temos a segunda igreja, e depois nós temos a terceira igreja aqui em Avaré. E depois nós temos igreja em Arandu, Cerqueira César, Itaguaí, Itaí, nas demais regiões aqui. Uma das melhores cidades que você falou, Itaguaí, que é a minha cidade, então eu tenho que puxar o saco de Itaguaí. Marcel, qual a diferença da sua igreja para a igreja católica? Porque nós, a regra, tivemos a formação católica, não é? Sim. E quais são as principais diferenças para que as pessoas possam entender? Então, na verdade, o Dr. Wagner, o que eu acredito muito e que é o que eu prezo é o amor e a inclusão das pessoas, né? A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tudo começou com o amor de Deus pela humanidade. E depois Jesus veio, né, nasceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia por amor da humanidade. Então o que eu posso dizer para o senhor com tudo isso? É que eu também já fui católico, né? A minha mãe é católica, eu tenho um irmão que é católico, mas assim, eu consegui,
me aproximar mais de Deus através da minha religião evangélica, que hoje é quem eu sirvo. Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo em 2008. Então hoje a fé que eu confesso é essa fé evangélica. A diferença que tem da igreja evangélica para a igreja católica, se eu defender a igreja evangélica aqui, talvez alguns católicos, inclusive amigos meus, ficariam chateados. Então eu prefiro não defender. Certo. Eu prefiro amar eles e dizer para eles que... Então, mas as diferenças para que, como eu digo, diferença assim, na igreja católica nós temos a comunhão. Certo. Na sua tem a comunhão? Na nossa igreja você participa da Santa Ceia, que é feita uma vez por mês, né? Diferente da igreja católica, que parece que, se eu não me engano, é feita quase todos os domingos, né? Certo. E do demais a gente acredita no Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o manual nosso de fé, a nossa regra de conduta é a Bíblia Sagrada. O que a Bíblia nos ensina, a doutrina bíblica, é a que nós seguimos, é aquilo que nós acreditamos. A igreja a qual nós fazemos parte é uma igreja que prega a doutrina de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará, que é o discurso dos 4 evangelhos de Jesus Cristo. Sim, sim. Então eu acredito assim que a diferença está em você encontrar o seu caminho. Exatamente. Né? E o meu caminho eu encontrei na igreja evangélica, eu sou muito feliz lá, graças a Deus a gente tem desenvolvido um bom trabalho. Eu sou líder de célula na nossa igreja. O que é líder de célula? Então, o líder célula é como se fosse, por exemplo, uma igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, o Senhor ele vai designar algumas instruções para a igreja, crescer para que o evangelho seja propagado. Então ele ensina o quê? Que o partir do pão era no templo e depois eles partiam o pão na casa. Então quer dizer, eles faziam a comunhão no templo, ouviam a palavra e depois eles compartilhavam minuciosamente a palavra nos lares. Isso fazia com que eles pudessem enfrentar a perseguição daquela época, firmados na fé naquilo que eles acreditavam. Por quê? Porque eles eram perseguidos por confessar o nome de Jesus Cristo. Então eles precisavam de uma certa robustez espiritual para poder suportar aquele tempo. E hoje nós fazemos assim, nós também compartilhamos, cuidamos de pessoas. A nossa igreja, para o senhor ter uma ideia aqui em Avaré, Dr. Wagner, é uma igreja que nós trabalhamos com um trabalho social muito bonito, né? Só para o senhor ter uma ideia, nós temos testemunhos de trabalhos na casa transitória, onde nós vemos agora uma pessoa que conseguiu sair da casa transitória, arrumou um trabalho, conseguiu alugar uma casa, está inserido na sociedade novamente. Um trabalho que é feito por missões da nossa igreja, uma pessoa que vai buscar eles para assistir os cultos. Então você vê que valores vão sendo trazidos de volta. Entendi. Então, muitas e muitas vezes, a gente também sofre um certo preconceito. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Exato. E nós somos sujeitos aos erros. E às vezes quando você diz, a pessoa é cristão, ele é um evangélico, e de repente ele falha, de repente há um deslize, praticamente as pessoas se levantam contra ele. Lembrando que todos nós somos sujeitos às falhas, né? Exatamente. Então, eu acredito assim que Jesus é o evangelho que inclui, que não exclui. Então essa é a nossa visão em relação. Lá vocês têm os sacramentos também? Tem. Batismo, nós temos a apresentação de criança, né, o casamento, a Santa Ceia, todos os sacramentos. Todos. E, por exemplo, voltando para uma crença, o Espiritismo. O Espiritismo ele acredita que os espíritos, há uma ligação com os espíritos e há um mundo espiritual. Certo? Qual é o entendimento de vocês? Alguma semelhança com isso? Não, a nossa semelhança é que nós sabemos que existe um reino espiritual, e o reino espiritual é real porque a Bíblia vai narrar uma história de Daniel, quando Daniel ora e jejua durante 21 dias, e a resposta dele não vem. Quando o anjo vem trazer a resposta para ele, ele diz, olha, o Senhor ouviu a tua oração no primeiro dia, mas houve uma luta espiritual, e agora eu estou entregando sobre. Então nós acreditamos que existe um reino espiritual, mas nós acreditamos que o poder maior está sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não acreditamos em espíritos, nós acreditamos que... Reencarnação. Não acreditamos em reencarnação, acreditamos que na palavra, e o que a palavra de Deus nos diz é que aquele que entrega a sua vida para Jesus, confessa o seu nome e se batiza, a Bíblia diz assim, aquele que se batizar,
Aquele que aceitar o Senhor e se batizar, esse será salvo. Então é isso que nós acreditamos. Então é aquilo que eu falo para o senhor, a Bíblia Sagrada é uma regra de fé nossa. Mas não é porque nós acreditamos que devemos ser intolerantes. Há de muita diferença entre a Bíblia da sua religião para a católica? Na verdade, a Bíblia da nossa religião, se eu não me engano, ela só não tem alguns livros apócrifos incluídos pela Igreja Católica. Sei. Certo? Que a Igreja Evangélica não reconhece. Como o judaísmo também, que foi quando fizeram a tradução da Bíblia, também não reconhece certos livros apócrifos. Mas, no geral, tirando os livros apócrifos, a Bíblia é igual. É idêntica. É idêntica. Pessoal, no próximo bloco nós voltaremos a falar aqui com o Marcel, dando mais informações da religião que ele professa. Voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.